Amém? 2 Reis, versículo 8, que diz assim, irmãos, nós já lemos, não vou ler o texto todo. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suné, havia ali uma mulher rica, e qual reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós sabemos que hoje é culto de doutrina, e nos últimos dias nos últimos anos nós temos observado muita coisa. Eu pergunto, nós temos observado a nós mesmos, como nós somos, a quem está ao nosso redor? Nós temos. Amém? Nós temos, irmão, observado a nós mesmos. Uma coisa, irmãos, me chamou a atenção quando eu comecei a ler esse texto: a qualidade dessa mulher, a forma que ela se portou e a forma que ela observou. Meus irmãos, ele passava por ali e essa mulher observava sempre ele. Teve um momento que ela disse ao seu esposo. Aí eu pergunto, quem era esta mulher? Uma mulher crente? Uma mulher crente, que tinha o Espírito Santo de Deus, que começou a perceber que quem passava por ali não era qualquer um. E muitas vezes eu quero trazer para você nesta noite, muitas vezes passa a pessoa por você e você observa e acha que é qualquer um, mas aquela pessoa tem uma valia. E se você começar a observar, e se o Espírito Santo de Deus habita em você, vai chegar um momento que você vai parar naquela pessoa e vai dizer, verdadeiramente aquela pessoa é uma pessoa de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. E ele passava por ali, assim que ele passava, ela observava, e houve uma inquietação nela, irmãos. Ela chama seu esposo, porque aquela mulher era crente, casada e bem casada. Ela compartilhou com o seu esposo aquilo que ela observou. Comunhão, diálogo. E muitas vezes nós não temos, irmãos, despertado para um momento como esse, de observar as pessoas como ela é. E muitas vezes quando observamos, nós não fazemos juízo dos valores dela. Muitas vezes julgamos ao contrário, mas essa mulher começou a observar e fez juízo ao valor daquele homem, aos valores dele, a sua forma de falar, a sua forma de andar, a sua forma de agir. E é assim que a igreja do Senhor tem que se portar nos dias de hoje. Como nós temos, nós possamos ver, irmãos, que a sunamita viu que de fato Eliseu era um homem santo de Deus, e ela chama o seu esposo e diz, ele é um homem santo de Deus, mas vamos fazer um quarto no pé do muro. E o seu esposo concorda. Talvez se fosse você não concordaria, porque quem observou foi a sua mulher, foi a sua esposa. E naquele momento que ela chama ele para conversar, ele não questiona. E muitas vezes nós temos, irmão, um problema, é de questionar as coisas de Deus. Muitas vezes nós observamos, sabemos que vai dar certo, e na hora que é para nós fazer, nós começamos a questionar. Crente que ora, irmão, fala com Deus, e quando ele fala com Deus, Deus responde. E quando Deus responde, o crente age, porque eu vou parar para questionar Deus. Esse é o problema, irmão, de um crente.
Nós somos crentes, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Temos o Espírito Santo de Deus, como assim esta mulher tinha. No momento que ela chama o seu esposo, disse: vamos fazer um lugar para este homem, vamos fazer um quarto. Porque quando ele vinha à nossa casa, ele tem aonde descansar. Veja que coisa boa, coisa maravilhosa. Você chegar na casa de alguém e alguém chegar para você e dizer: ó, se você quer repousar, tem um quarto, tem uma cama, tem uma mesa, tem uma cadeira, escureceu, tem uma lâmpada. E essa mulher preparou tudo isso. Uma mulher que em meio, irmãos, que em meio e terrível morte do filho, mais adiante nós vamos falar sobre isso, nós possamos ver que esta mulher, ela chega para o seu esposo naquele momento: vamos fazer esse quarto para ele. Esse quarto não tinha valor, irmão, para esta mulher. Muitas vezes nós olhamos valores, muitas vezes nós olhamos quanto iremos gastar. Muitas vezes, irmãos, não é gastar, é investimento. E esta mulher, junto com seu esposo, estava fazendo um investimento. E muitas vezes nós não queremos investir naquilo que Deus coloca em nossas mãos. Muitas vezes nós não queremos investir naquele vizinho que está ao teu lado, perecendo, necessitando de uma palavra. E muitas vezes nós olhamos para ele e julgamos o mal. Mas para que eu possa julgar, eu tenho que olhar para mim mesmo, porque dentro de mim há o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu dou lugar ao Espírito Santo de Deus, eu vou julgar bem. E foi isso que essa mulher fez. E naquele momento, ela chega para ele, ele não lhe questiona, constrói aquele quartinho, constrói aquele local. Mas é só, irmãos, não é só o local, tem que ter o preparo. E crente tem que estar preparado, aleluia, para uma boa obra. Para obter a Deus temos que estar preparado. Muitas vezes nós temos 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente, diz: eu estou pronto. Você nunca está pronto. Porque a Bíblia diz que a cada dia, irmãos, traz seu mal. A Bíblia diz que a cada dia nós seremos renovados, irmãos, e nós possamos entender. A Bíblia diz no Salmo 90 que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. Cada dia tem uma novidade. E aquela mulher começa a investir. Aquela mulher agora começa a dizer a seu esposo: vamos colocar ali uma cama. Ele podia questionar: para que cama? Ele não questionou em nenhum momento. Por que cama? É um homem que está dando uma proposta a uma mulher, mas era uma mulher de Deus, bem casada, e era um homem de Deus que estava também com ela, uma mulher crente. E diz o texto, irmão, que ela chega e diz: vamos fazer ali o quarto, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira e vamos colocar o quê? Um candeeiro. Aleluia, aleluia. E tudo isso, irmão, tem um significado muito importante para nossas vidas. Aleluia. Tudo isso tem, irmãos, significado tremendo para tirar lição para a nossa vida, em uma observação de uma mulher. Mas de o texto, irmãos, naquele momento que ela faz aquele quarto, ela coloca ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e diz: há de ser quando ele vir, ele vá ali e possa repousar, possa descansar. Quantas pessoas têm precisado de nós, um abraço amigo, uma palavra, e muitas vezes nós não damos. Se nós não temos condições de dar uma palavra, de dar um abraço amigo, como temos condições de construir um quarto? Como temos condições de construir, colocar uma cama naquele quarto,
como temos condições de pôr uma cadeira naquele quarto, como temos condições de pôr uma mesa naquele quarto. Meus irmãos, é muito profundo aquilo que Deus tem para cada um de nós. É muito profundo o que Deus tem com você. Basta você observar. Santo não é para todo mundo não, irmãos. Santo é aquele que um dia, irmão, levou a minha cruz, Jesus Cristo. Santo é aquele, irmãos, que um dia, irmão, morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e os teus pecados. E hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Somos lavados e remidos, e somos vistos como crente. Outros dizem que você é santo, homem de Deus, ou dessa mulher é uma santa, aquele é um jovem santo, porque se comporta de maneira diferente do mundo. Observa as pessoas diferente da observação do mundo. E essa mulher observava o profeta Eliseu de forma diferente, de forma tranquila, de forma espiritual. E o crente tem que ter esse acesso de observar de forma com que Deus olha, com olhar de amor, com olhar de misericórdia. Lá vem ele, vem cansado, vem comer pão na minha casa, senta aqui, aleluia, deita, tem uma cama para você ali. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tem um preparo. E muitas vezes nós dizemos que estamos preparados, mas na hora de fazer, nós muitas vezes questionamos a Deus. Por que questionamos a Deus? Eles não questionaram a Deus. Em nenhum momento, irmão, da vida deles, eles questionaram a Deus. E diz o texto que naquele momento, que ela chega ali, que coloca aquela mesa, aquela cadeira, diz, é para quando ele chegar ali, ele se deitar. É para quando ele chegar ali, se ele quiser sentar, ele pode sentar. Mas por que, irmãos? A mesa. Porque a cama? A cama é lugar de quê? De quê? Local de descanso. Mas o crente fiel descansa em Cristo Jesus, irmãos. A Bíblia diz no Salmos 37, versículo 4, ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele concede o desejo do teu coração. E quando ele se deleita no Senhor, ele descansa no Senhor, ele vive o Senhor, ele louva o Senhor, ele reina o Senhor, porque ele descansou no Senhor. E ela colocou aquela cama ali como lugar de descanso. Aleluia! Lugar de descanso, irmãos. Glória a Deus. É muito importante, irmãos. E ela chega ainda ali naquele momento e diz, vamos colocar uma mesa. Mesa. Hoje, irmão, a mesa é tão difícil. Vocês têm observado? Hein? Não? Tem observado não? Observa dentro da tua casa. Não observa lá fora não. Temos que observar dentro de casa. Sabe por quê? Porque a tecnologia ultimamente tem tomado o tempo da mesa. Mesa é lugar de comunhão, é lugar de conversa, é lugar de dialogar, olhar nos olhos dos filhos, da esposa. A esposa olha no olho do esposo. Muitas vezes eu estou em casa tomando café, aí eu tomo café, gosto logo de escovar os dentes. Quando eu me levanto, a mulher fala, por que você saiu rápido da mesa? Aí eu digo, minha filha, eu vou aqui e volto. É assim. A mesa é lugar de comunhão. E muitas vezes nós queremos observar a mesa lá fora e esquece de observar a mesa de dentro de casa. Muitas vezes o filho está no sofá, outro está no quarto, e o pai e a mãe estão na mesa. A família está incompleta e está tudo bem, mas eu quero observar a mesa do meu irmão. Mas primeiro eu tenho que começar por mim. A obra tem que começar na minha vida. E essa mulher, a obra começou na vida dela. Aleluia! Aleluia, a obra do Senhor começou na vida dela, em ela observar, em ela planejar. Qual é o planejamento que nós temos feito para obter na obra do Senhor?
Qual é o planejamento que nós estamos feitos, familiares, para que dizer assim, vamos ter um momento de comunhão? Está distante. Hoje o desenvolvimento foi muito bom, mas o pecado tem tirado, irmão, a visão de muitos jovens, de muitos crentes. Mas nós precisamos observar uma coisa, a palavra de Deus como ela é. E diz aquele momento, no versículo 12, então disse: o seu moço a Geazi chama esta sunamita, e chamando ela, pôs-se diante dele. Ele quis fazer o que, irmão? Ele quis retribuir. Ele entendeu que faltava alguém na vida daquela mulher e na vida de Geazi, o seu esposo. E diz o texto que ela chega, diz que habitava no meio de um povo. Mas que povo é esse? Povo que tinha filho, povo que gerava filho, e ela não tinha filho. E chega um momento que ele quer retribuir o que ela fez por ele. E eu pergunto, o que é que nós temos feito para Deus em retribuição que Ele tem feito por nós? O que é que nós temos feito? Por mais que fazemos é pouco, porque, irmãos, não foi uma moeda, não foi um centavo, foi a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando a esse Deus. E muitas vezes queremos ser crente de qualquer forma, de qualquer jeito. Aqui está bom demais. Tá não. A Bíblia diz, irmãos, Romanos 12: não te conforma com esses séculos, mas renovai, irmãos. Nós não temos que se conformar com este mundo, mas nós temos a cada dia, irmãos, renovar com o nosso entendimento. É a forma do nosso culto, a forma de viver. A tua vida é motivo de louvor a Deus. E ela começa agora, irmãos, diante do profeta. Ele começa a dizer que, começa a expressar ela de uma forma querendo retribuir. E ela diz, então disse: que há de fazer? Ele promete, o que há de fazer? O que é que eu tenho que fazer para te retribuir? Porque o local aonde eles prepararam para ele, irmão, era tão aconchegante. Só em pensar eu tenho saudade. Assim como tenho saudade do céu, irmãos. Assim como tenho saudade do céu. Crente que não tem saudade do céu, ele não tem certeza de salvação. E eu creio que aquele quartinho, aquela cama, aquela mesa, aquele candeeiro, aquela cadeira, para ele foi tudo, irmãos. Aleluia. Porque ele se sentiu abraçado. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa a você: nunca se sinta derrotado, se sinta abraçado, porque Jesus Cristo já pagou o preço por você. E diz o texto que naquele momento ele disse: o que é que eu faço? E Geazi disse: ora, ela não tem filho. Ela não tem filho. No versículo 14, louvado seja Deus, glória a Deus. Mas andava na presença do Senhor, irmãos, porque ela, até um candeeiro ela colocou, porque crente não anda em treva, crente anda em Cristo Jesus, que é a luz do mundo, irmãos. Aleluia. Tem crente andando em trevas, com medo, assustado, irmãos. Quem afasta o ser humano de Deus é o pecado. Se está em pecado, tem que se arrepender de novo, tem que haver perdão. E ela fez aquele candeeiro ali, para no momento de escuridão, ele não ficar em treva. Disse: não, tem um candeeiro na mesa, para que se ele quiser ler, se ele quiser se preparar alguma coisa, ele vai andar sempre em luz. Porque este homem, essa mulher, este jovem, essa jovem é jovem de Deus, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus, é um santo jovem de Deus, é uma santa jovem de Deus. E temos que andar em luz, irmãos, para que as trevas não venham nos ofuscar. E diz o texto aqui que ele chega naquele momento, quando escuta que ela não tem filho, ele começa, irmãos, a agir. Ele e quem? E Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, o que sai do teu coração, o que sai da tua boca, é o que está no teu coração.
E o que estava no coração daquele homem, irmãos, era profetizar um filho para aquela família, para completar o gozo daquela mulher. Aleluia! Para que ela se alegrasse. E muitas vezes, irmão, você está oprimido, você está abatido porque te falta algo, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia, não perca a esperança, continue firme, observando a palavra de Deus, porque no tempo certo o Senhor irá agir em teu favor. E diz o texto, pelo que ele prometeu a ela, irmãos, e ela chega para ele e diz que o seu esposo já é velho. Para Deus não tem esse negócio não, irmãos. Não perca a esperança não. Tem crente, irmão, abatido por coisas mínimas. Tem crente que está abatido porque houve uma profecia e a profecia não se cumpriu. Irmão, se a profecia estiver na palavra, se cumpre na tua vida. Agora, se for uma profecia de heresia, não se cumpre, irmãos. E diz o texto que ela chega e diz, mas ele já é velho, o meu marido já é velho. Ele não tem problema. Para Deus não tem problema. É como enfermidade, seja pequena ou grande, seja grande ou pequena, Ele cura todas. Aleluia. Aí ele diz, pelo que disse, chama. E a Bíblia diz, irmãos, que chamaram, pôs a porta e disse, este tempo, veja, este tempo, aleluia, determinado segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E a Bíblia diz, no tempo determinado que ele disse, aquela mulher gerou filho. Aleluia. Aí muitas vezes você diz, eu não tenho mais condições de gerar filho. Vai evangelizar, gera filho para o Senhor, ganha alma para Jesus, e abraça, e diz, esse aqui é meu filho na fé. Muitas vezes nós queremos filho no ventre, não temos condições, mas se o Senhor quiser abrir a madre, Ele abre, porque Ele é Deus. E muitas vezes nós ficamos, irmão, recuados. Mas eu vou cair, irmão, em campo, eu vou evangelizar e vou gerar filho espiritual para a glória de Deus. E diz o texto que naquele momento, no tempo da vida, aquela mulher chega e abraça seu filho. Louvado seja Deus. E chega um momento, irmão, que aquela criança, ela cresce e vai com o pai, sai com o pai. Chega naquele momento no campo, louvado seja Deus. Aquele menino de pai, a minha cabeça está doendo. Glória a Deus. E o sol é castigante. E aquela criança, o moço pega ele e leva para casa. E quando chega, aquela criança morre. E aquela mulher agora vai atrás do profeta. Ela basta o jumento, porque a Bíblia diz, irmãos, naquele momento, pois que a cabeça dele estava doendo, ele mandou levar para sua mãe. Ele não disse que meu filho ia morrer imediato, não. Ela chama seu esposo, manda bastar o jumento, e ela vai até onde está o profeta. E quando o profeta lhe avista, irmãos, aleluia, aleluia, chega e pergunta para ela, está tudo bem? Ela, está tudo bem, glória a Deus. Tudo bem com teu marido? Está tudo bem. Está tudo bem com tua casa? Está tudo bem. Tudo bem com teu filho? Está tudo bem. E ela conta a história para o profeta. Aleluia. Irmãos, haja o que houver, com Deus está tudo bem. Às vezes nós reclamamos muito, irmão. Reclamamos muito. Eu estava dizendo a minha esposa, às vezes a gente sai conversando, eu tenho dizendo, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Irmãos, a minha maior alegria é a alegria da salvação.
A minha maior alegria, irmã, é de glorificar o Senhor e dizer muito obrigado, meu Senhor. Não é pelas bênçãos material, mas é pelo que eu vivo em Ti, é pelo que eu vejo em Ti, é pela Tua soberania, Senhor. Às vezes os colegas de trabalho chegam para mim e dizem: tu não tem cara feia, tu não vive triste. Eu digo: porque eu tenho o Senhor, e eu tenho a afeição do Senhor, eu tenho o brilho do Senhor, e tudo vai bem comigo, rapaz. Irmão, não tem coisa melhor, irmão. Eu estava com a minha esposa, saí de Caruaru, hoje era 5 horas da tarde. Cheguei em casa, tomei banho, troquei, eu vou para a igreja. Irmão, não tem coisa melhor, irmão, de que estar na presença do Senhor. E essa mulher estava na presença do Senhor. Por isso que tudo ia bem, aleluia. E chega naquele momento, ele chega, irmão, vai até a casa dela. Vai até a casa dela. Ela ora, nada acontece. Mas quando ele chega, algo acontece. Quando Deus chega na tua vida, algo acontece. Eu posso chegar como homem, não acontece. Mas se Deus for comigo, acontece. Aleluia, porque Ele é Deus e você tem que ter essa confiança. Também temos muitos anos de crente, não, irmãos. Entendemos, não queremos entender Deus. Eu tenho, irmão, que agradecer a Ele pelo que Ele é. E essa mulher foi grata. Foi o que fez a sunamita. Apesar dos pesares, ela chorou desesperada, porque tinha um filho. Lamentou, revoltou-se, irmãos, mas ela não murmurou. Ela só fez algumas perguntas ao profeta. Imaginou, irmãos, que iria perder seu filho, mas é na tribulação, irmãos. Você já pensou, por algum período, receber uma promessa de Deus e viu essa promessa morrer? Promessa de Deus não morre, irmãos. As promessas de Deus é eterna. Aleluia. As promessas de Deus é eterna. Ah, mas Deus me deu uma família e o meu filho morreu. Aleluia, partiu para a eternidade. E quando eu partir daqui, irmãos, eu vou para a eternidade, porque as promessas de Deus continuam se cumprindo. Aleluia, nós temos que ter esse entendimento. E o texto nos mostra, irmãos, que naquele momento ela chega com aquele homem e Deus volta a vida do menino. E aquela mulher se alegra, aquela mulher se regozija, aquela mulher, irmãos, salta de alegria, porque quem estava ali era um santo homem de Deus. E quem está aqui nesta noite são mulheres santas de Deus, homens santos de Deus, que podem fazer a mesma coisa se Deus é com você. Aleluia. E o comentarista, ele ainda fala no comentário, irmãos, que naquele momento que ela está ali, aquele momento mais tenebroso, de escuridão, que não conseguia enxergar o futuro, como se diante de nós houvesse um grande abismo, sem ligação com a esperança e com a fidelidade. Preciso repousar, agir de forma surpreendente, irmão, e não com a nossa frágil, pequena força. No momento de diversidade, é o momento que mais nós temos que agir. No momento de diversidade, foi o momento que mais aquela mulher entendeu que Deus era com o profeta Eliseu. É no momento de diversidade que você pensa que está só, Deus está com você. Deus está com você. Você pode até contar com alguém, esse alguém vai falhar. Você pode até contar com o pastor é humano, pode falhar. Você pode contar com um presbítero, ele é humano, vai falhar. Pode contar com o diácono, é humano, vai falhar. Mas se você contar com Deus, ele não falha.
Aleluia. Esse é o Deus, irmão, da sunamita. Esse é o Deus, irmão, de Geazi. Esse é o Deus da viúva, irmão, que houve a multiplicação do azeite. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não falha. Aleluia. E eu quero que você saia daqui com esta palavra no seu coração, porque o nosso Deus, Ele não falha, Ele é o mesmo. Quando andamos em trevas, irmãos, Ele não te vê e não tiver luz nenhuma. Confie no Senhor, no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105, é que ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, não tem coisa melhor do que ter esse entendimento. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 9: como purificará o homem ou o mancebo o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Não tem coisa melhor. E todos os passos do profeta aquela mulher observou. Todos os passos do profeta aquela mulher pôde entender que o seu espaço era reto, suas palavras eram corretas, as suas palavras se cumpria, o que saía da sua boca se cumpria, porque Deus entendia a forma que ele falava, a forma que ele era e a sua necessidade. E muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, servo do Senhor, não entendemos o que Deus tem para cada um de nós. Você parou para observar a Deus? A quem você não vê? Hein? Você parou? Você sabe de onde o vento vem? Não. E nem sabe para onde ele vai. Aí você já conseguiu entender a Deus? Às vezes está chovendo, está fazendo sol, e você fica de uma forma: como é que pode? É Deus. Você nunca vai entender a Deus. Não vai. Mas guarde a palavra dele no coração, para não pecar contra ele. Abasteça-se da palavra, esteja mais perto dele em oração, em jejum. Ofereça sacrifício ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nós estamos observando, irmão, que está passando ao nosso redor, no nosso país, as corrupções e as delações que estão aí a cada dia nas televisões. Nós temos, irmão, que parar e observar a Deus, observar a sua palavra e começar a oferecer sacrifício ao nosso Deus. Porque quando nós, irmão, começamos a entender que Deus vai agir, Ele age. Quando nós, irmão, começar a crer e pedir para que Deus faça, Ele faz. Porque a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Só quem sara a terra é Deus. Só quem sara a minha vida é Deus. Só quem te muda é Deus. Agora depende de você. Aleluia. Depende de você. A Bíblia diz que a sunamita saiu e foi atrás do profeta. Porque o profeta era o quê? Um santo homem de Deus. Mas você que já é crente em Cristo Jesus, você tem a fonte de água, você tem Jesus Cristo, você tem a Deus como o Senhor da tua vida, o Jesus como o Senhor da tua vida. Você tem um Deus no céu que está lá para mandar a resposta na hora que você necessita. E essa resposta veio no momento de adversidade desta mulher. Ela preparou tudo. Ela preparou o lugar de descanso, ela preparou o lugar para a comunhão, e ela preparou o candeeiro, porque o candeeiro significa luz, e Jesus Cristo é a luz do mundo. E nesta noite,
Leve essa palavra no seu coração. Você que nos visita, seja bem-vindo. E quero dizer uma coisa a você: Jesus é bom. Ele fez e continua fazendo.